O Aeroporto Internacional de Denver seria mais uma enorme base subterrânea da nova ordem mundial. Uma análise dos dados disponíveis nos faz chegar a pelo menos uma conclusão. Essa estrutura gigante, eventualmente no futuro, se tornará muito mais do que um aeroporto comercial comum. Ele tem capacidade para o trânsito de muitas pessoas, mais do que os aeroportos normais, e também de veículos, levando os observadores a pensar que a estrutura possa ser usada como base militar e outras coisas, até mesmo como campo de concentração civil em um futuro próximo. As instalações, o projeto e a arte mostrada levam muitos observadores a acreditar que o aeroporto é muito mais que um aeroporto, é literalmente uma catedral da nova era, cheia de simbolismo oculto e referências a sociedades secretas. A arte do aeroporto não é uma junção de escolhas estranhas, feitas por pessoas com mau gosto, como muitas pessoas pensam. É uma coleção coesa de peças simbólicas que refletem a filosofia, as crenças e os objetivos de uma elite global. O DA, como ele é chamado, Denver International Airport, é o maior aeroporto dos Estados Unidos e custou mais de 4,5 bilhões de dólares. Tudo em relação a esse aeroporto foi meticulosamente planejado e tudo está lá por uma razão específica. Antes de falar sobre o aeroporto em si, vou citar aqui para vocês algumas coisas muito estranhas, que não fazem sentido de estar lá, como por exemplo, um cavalo apocalíptico com olhos vermelhos brilhantes dando as boas-vindas aos visitantes. Murais com desenhos tirados de pesadelos, palavras estranhas e símbolos embutidos no chão, gárgulas sentados em malas. Essas são algumas coisas estranhas que tem por lá. Ao longo do vídeo eu vou explicar cada uma delas. O aeroporto. As próprias instalações do aeroporto levantaram um monte de perguntas em relação ao verdadeiro propósito da construção dessa mega estrutura. Inúmeras teorias criativas flutuam ao redor do DA em relação a bases militares subterrâneas, aliens ou criaturas reptilianas. O aeroporto começou a ser construído em 1995, em uma área de 143 km². Sua construção forçou o fechamento do Aeroporto Internacional de Stapleton. Embora este usasse mais portões e pistas do que o DA, o custo inicial da obra era de 1,7 bilhões de dólares, mas o projeto final elevou a conta para 4,8 bilhões de dólares, 3,1 bilhões de dólares acima do orçamento. Inúmeras irregularidades foram relatadas em relação ao local de construção. Diferentes empresas foram contratadas para diferentes partes do aeroporto. Todas foram demitidas imediatamente de acordo com a conclusão de cada trabalho. Isso leva os observadores a acreditar que foi uma estratégia para se ter certeza de que ninguém tivesse um visual compreensivo completo de todo o projeto. 84 milhões de metros cúbicos de terra foram removidos, muito mais do que o normal necessário. Isso levantou suspeitas de que a maior parte da construção ter sido feita seja subterrânea. Este gigantesco volume de terra daria para preencher cerca de 10 milhões de caminhões caçambas comuns. 8.500 km de fibra ótica foram instalados para comunicações. Sistema de abastecimento que pode injetar 4.500 litros de combustível por minuto. Esse montante é totalmente absurdo para um aeroporto comercial comum, teoricamente, e não para um aeroporto militar. Granito importado do mundo todo, mesmo que o projeto já estivesse muito acima do orçamento. Construção de um imenso sistema de túneis, caminhões podem circular neles e trens subterrâneos. Muitos destes não estão sendo usados no momento. Como já foi citado algumas coisas estranhas que tem dentro do aeroporto, agora vamos falar cada uma delas. O cavalo do apocalipse, como ele foi apelidado. Isto é o que dá as boas-vindas a você quando você entra nos portões do aeroporto. Um cavalo de fibra de vidro de 10 metros de altura, com veias saltando de todo o corpo e olhos demoníacos que brilham em cor vermelha. As crianças o adoram. O cavalo matou seu criador, Luiz Jimenez, quando ele estava trabalhando nele. Um pedaço da escultura se soltou e esmagou, causando ferimentos fatais. Seus amigos agora dizem que o cavalo é amaldiçoado. Algumas pessoas atribuem esse cavalo ao quarto cavalo no livro da Revelação na Bíblia e é chamado de morte.
Isso é bastante extremo e estranho para um aeroporto. Não parece que o cavalo deveria estar ali. Logo você vai perceber que ele se encaixa perfeitamente com o resto do DA. A pedra maçônica. Essa pedra está situada no Great Hall do aeroporto, termo usado também pelos maçons para se referir ao hall do encontro. Vários símbolos maçons gravados na pedra e no cage pad, que parece ser escrito em braille. Note a menção escrita na pedra, Comissão do Novo Aeroporto do Mundo. Essa comissão não existe, parece que se refere-se à nova ordem mundial. Murais com desenhos proféticos. Divididos em 4 paredes, os murais pintados por Léo Taguma supostamente representam paz, harmonia e natureza. Mas não estou recebendo essas mensagens deles. Quando você analisar os símbolos nos murais, perceberá que eles contam uma história aterrorizante de eventos futuros, como algum tipo de profecia. Existem referências sociais e políticas específicas e outros detalhes ocultos que basicamente transformam essas pinturas em um manifesto da nova ordem mundial. Taguma confirmou que foi dado a ele algumas linhas guias para as pinturas e foi pago $100.000 pelas primeiras. Mais tarde, ele negou que foi dado instruções e se recusou a falar sobre qualquer significado oculto nas pinturas. As pinturas prévias de Léo Taguma eram tipicamente artes chicanas, carregadas politicamente e orientadas para a comunidade. Entretanto, seu trabalho no GA dá uma vibração totalmente diferente, fazendo-nos pensar que ele desenhou a visão de outra pessoa. As elites são donas do lugar e constroem monumentos para celebrar a cultura deles. O conhecimento divino deles é, entretanto, inacessível a você, a menos que você seja um membro do alto ranking. Existem também outras coisas estranhas, como os gárgulas. O símbolo dos gárgulas sempre foi um mistério, ainda mais se forem encontrados em aeroportos, como no GA. Ninguém pode realmente explicar a razão de suas presenças, mesmo e especificamente em prédios religiosos. O senhor chamado Bernard disse o seguinte: o que estes fantásticos monstros estão fazendo ali em cima, sob os olhos dos irmãos, enquanto eles leem? Qual o significado desses macacos sujos, estranhos leões selvagens e monstros? Para que propósito estas criaturas meio besta, meio homem estão aqui no aeroporto? A localização de Denver como nova capital dos Estados Unidos, ou América União entre Estados Unidos, México e Canadá como um país, seria compreensível devido à sua localização centralizada no continente norte-americano e que fica sobre um imenso aquífero subterrâneo e bem longe das atuais zonas costeiras oceânicas. Uma suspeita que está tomando corpo entre os teóricos da conspiração é a de que a cidade de Denver, no Colorado, onde está situado este estranho aeroporto, seria a futura capital da União Norte-Americana, um novo país que abrangeria toda a América do Norte, juntando o Canadá, o México e os Estados Unidos, um dos projetos do Illuminati, da nova ordem mundial. Se você gostou do vídeo, deixe seu like, compartilhe o vídeo em suas redes sociais, deixe suas opiniões nos comentários. Se você é novo no canal, inscreva-se para não perder novos vídeos. Obrigado e até a próxima.